Então quero meditar sobre esse texto nessa noite, dando continuidade à exposição que temos feito. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 4 ao verso 6. Antes de ler, é bom nós lembrarmos que o apóstolo Paulo está orientando de maneira prática como os cristãos deveriam viver no meio daquela cultura, uma cultura grego-romana, que era uma cultura muito pagã, cheia de ídolos, e uma das questões que estava relacionado à idolatria era a sexualidade. Muitos daqueles cristãos haviam se convertido, então, eram pagãos e haviam se convertido a Cristo Jesus, e agora eles estavam vivendo em meio a uma cultura em que eles eram pressionados a voltarem às antigas práticas que eles viviam no passado. Paulo, então, preocupado com como eles deveriam viver uma vida que agrada a Deus, trata deste assunto que é a sexualidade do ponto de vista do Evangelho. Então, agora, dos versos 4 ao verso 6, Paulo vai nos dar uma razão como que um cristão pode ser, então, sexualmente moral, né? Ou seja, como que a nossa sexualidade pode, então, glorificar a Deus. Ele diz assim, 1 Tessalonicenses 4, do verso 4 ao verso 6. Que cada um de vós saiba possuir o seu próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão. Como aqueles cristãos no passado, hoje também nós estamos expostos a todo tipo de imagens, de sons, de filosofias que tentam a nossa carne para os pensamentos e ações que são imorais. E como aqueles cristãos, nós também somos desafiados a resistir a essas tentações. Paulo aqui nos dá 3 princípios para nós conseguirmos manter a nossa moralidade cristã em meio a uma geração depravada. Ele fala sobre o corpo, que não deve controlar a nossa mente e as nossas escolhas. Ele fala que o crente não deve viver como um incrédulo. E o terceiro princípio é que o crente não deve tirar vantagem dos outros. Então veja o primeiro argumento de Paulo, por que o cristão deve viver uma sexualidade sadia no meio de uma geração depravada. A primeira coisa que ele diz é que o corpo não deve controlar o cristão. Ele diz aí no verso de número 4, que cada um de vós saiba possuir o seu corpo em santificação e honra. Então, a primeira coisa que Paulo diz é que os cristãos devem exercer um autocontrole, um domínio próprio sobre os desejos da sua inclinação pecaminosa. Paulo aqui exorta os Tessalonicenses, onde cada um deles então precisavam saber como controlar os apetites internos do seu coração. Paulo nos ensina que cada cristão tem a responsabilidade pessoal de controlar o seu corpo. A palavra usada por Paulo aqui para conhecimento, quando ele diz que cada um de vós saiba, essa palavra aqui
ela carrega uma ideia de você ter conhecimento ou você ter uma habilidade necessária para realizar uma meta desejada. Então, todo cristão precisa conhecer bem a si mesmo. Ele precisa conhecer até mesmo e compreender as suas fraquezas, conhecer as suas inclinações. Ele deve então ter o conhecimento de si mesmo, do seu coração, para ele saber possuir, Paulo fala, possuir o próprio corpo. A palavra possuir significa ganhar o domínio sobre si. Ganhar o domínio sobre si. Controlar as inclinações, né, pecaminosas que há dentro de nós. A palavra que ele usa aqui para corpo é uma palavra bem interessante, porque essa palavra aqui, em algumas traduções, é traduzida como vaso, e essa é a palavra original. A palavra corpo aqui é a palavra para vaso. E o Novo Testamento usa essa palavra para corpo de maneira metafórica. O vaso sendo então como um instrumento, como um utensílio, né? Uma ferramenta. Por exemplo, você vai encontrar lá em Romanos 9, 21 essa ideia do corpo como sendo um vaso. Paulo diz assim: ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Em 2 Coríntios 4, 7, Paulo diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, o corpo é usado de maneira simbólica como se fosse um vaso, como se fosse um instrumento. Também a Escritura usa a ideia do corpo como um vaso para se referir não só ao nosso corpo como instrumento, mas se referir a uma pessoa. Lá em Atos capítulo 9, verso 15, diz assim: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Em Romanos 9, verso 22 e 23, também diz assim: que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia que para a glória preparou de antemão. Então, o sentido que Paulo usa aqui nesses textos não é apenas do corpo como instrumento, mas agora do corpo, do vaso, né, que é o corpo, como denotando então uma pessoa. E Paulo, quando ele faz o uso da palavra corpo, nesse sentido figurado, como vaso, ele quer nos ensinar duas coisas. Primeiro, que nós somos o corpo no sentido de que ele é um instrumento para glorificar a Deus, e de que o nosso corpo, como um vaso, né, é algo que possui dentro de si um grande valor, um grande valor. Então, nosso corpo, como se fosse um vaso, ele é o objeto da graça de Deus. Ele é como um vaso que continha um tesouro precioso, pedras preciosas, joias preciosas. Assim, o nosso corpo tem também algo precioso, que é conhecermos pela fé Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, e portanto nosso corpo é um objeto da graça de Deus, da sua redenção, e deve ser então um instrumento, um vaso, um instrumento
para nós glorificarmos a Deus. Então, quando Paulo usa a ideia do corpo como um vaso, Paulo aqui está desconstruindo uma ideia da filosofia grega, né? Que fazia uma distinção entre corpo e alma. A ideia básica de que, para os filósofos gregos, o corpo, a matéria, era algo ruim, inferior, e o que era bom era a alma, né? Por isso havia essa separação dentro da cultura grega entre alma e corpo. As pessoas tinham que buscar o conhecimento, que era algo desejável, eram as coisas sublimes, e o corpo, aquilo que estava relacionado ao corpo, era visto como algo secundário, algo sem importância, né? E este pensamento, essa dicotomia, esse dualismo entre alma e corpo é muito presente na nossa cultura, onde muitas vezes as pessoas dão valor, por exemplo, às coisas ligadas ao saber, à intelectualidade, ao conhecimento, e pouca importância às coisas relacionadas ao trabalho, por exemplo, o trabalho feito com as mãos, né, o trabalho artesanal. Então, essa dicotomia grega, embora seja algo muito antigo no pensamento grego, ainda influencia a maneira como as pessoas compreendem, né, o significado e o valor tanto da alma quanto do corpo. Por isso, Paulo admoesta aqui os Tessalonicenses para controlar o seu corpo, a sua carne, mostrando que o cristão não deve fazer essa separação entre alma e corpo, né? Jesus não somente ele morreu para salvar a nossa alma, mas ele também morreu para salvar o nosso corpo. O nosso corpo é objeto da obra redentora de Cristo Jesus, tanto quanto a nossa alma. Paulo, por exemplo, vai escrever lá em Romanos, capítulo 8, do verso 5 a 8, quando ele diz assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o espírito, das coisas do espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aqui está na carne, não é o corpo físico que Paulo está se referindo, mas estar na carne aqui, Paulo se refere às inclinações pecaminosas, a nossa natureza caída. Portanto, a exortação de Paulo é de que nós devemos viver na carne, no sentido de que viver no corpo, rejeitando as inclinações da nossa carne, que são inimizade contra Deus. Inimizade contra Deus, né? Então, aquele que vive na carne, aquele que se entrega aos desejos, às inclinações, à sua natureza pecaminosa, esta pessoa não pode agradar a Deus. No verso 23 ele diz: e não somente ela, se referindo aqui à criação, mas ele também diz: também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então a gente pensa sobre o que Cristo fez por nós, nós temos que pensar que Jesus veio para redimir o homem completo. Nós fomos criados por Deus com uma alma e com um corpo. O corpo não é um invólucro, o corpo não é um acessório, o corpo não é a embalagem, né, do eu, do verdadeiro eu, que na filosofia grega era a alma. Não, nós somos tanto o corpo quanto a alma.
E Cristo Jesus veio para resgatar o homem totalmente. A obra de Cristo tem implicações na nossa alma e também tem implicações para o nosso corpo. Por isso, Paulo vai dizer lá em Romanos 13, verso 14, dizendo assim: Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. 2 Coríntios 7,1, ele também diz: Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então nós devemos mortificar os desejos, as inclinações pecaminosas do nosso coração. A obra do Espírito Santo é esta obra, então, em que o Espírito Santo vai mortificar a nossa carne. Paulo diz lá em Romanos 8,13: Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Paulo está dizendo que devemos dedicar os nossos corpos a Deus e permitir então que o seu Espírito Santo renove as nossas mentes, para que o nosso corpo não tenha domínio sobre nós, ou seja, as inclinações pecaminosas da nossa natureza caída não dominem o nosso corpo, né? Romanos 12:1, ele diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o Evangelho transforma a nossa mente de tal maneira que, através do nosso corpo, Paulo diz, nós prestamos um culto a Deus que seja agradável. Então, quando a gente pensa, o que é ser espiritual? Ser espiritual se refere ao nosso estilo de vida. O culto que prestamos no domingo, por exemplo, é espiritual. Mas as coisas que nós fazemos durante a semana também não é espiritual? Paulo diz sim. Toda a nossa vida tem que ser um culto a Deus. Então, se nós, por exemplo, estamos num churrasco, o churrasco é tão espiritual quanto o culto de domingo. Jogar bola é tão espiritual quanto o culto de domingo. Assistir televisão é tão espiritual quanto o culto de domingo. Então nós não podemos fazer essa separação entre o que é espiritual e o que é carnal, né? Nós não devemos fazer essa dicotomia que estava muito presente na cultura grega e que muitos cristãos ainda fazem essa separação, né? Como se o domingo é o dia do Senhor, mas como eu vivo a minha vida durante a semana, não tem tanta importância assim. Como eu trabalho lá no meu escritório, lá no meu negócio, o que eu faço em casa, os programas que eu vejo na televisão. Então nós temos que entender que a vida como um todo é um culto a Deus. A vida como um todo é um culto a Deus. Como na cultura de hoje, cultura secular, a cultura nos dias de Paulo também dava muito valor aos apetites físicos, né? Ao impulso, aos sentimentos, às emoções. O slogan que é dito por muita gente, né? Se isso me faz bem, eu tenho que fazer. Hoje nós vivemos uma cultura onde as pessoas se deixam avaliar moralmente pelos seus sentimentos, né? Pelas suas emoções, pelos seus impulsos,
pelos seus desejos. Isso tem origem na filosofia grega. Então era o mesmo pensamento que havia na sociedade da época quando Paulo escreveu aqui aos Tessalonicenses. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer assim lá em 1 Coríntios, capítulo 6, do verso 13 ao verso 15, ele diz assim: os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor, e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Então, quando Paulo fala aqui que a comida e o estômago, ele provavelmente se refere a uma declaração, um provérbio, que incentivava a gratificação física como algo natural, como algo normal. E deste modo, então, as pessoas olhavam para a relação sexual como uma necessidade física, a mesma coisa que você se alimentar, a mesma coisa que você ter a necessidade física de alimentar o seu corpo. Então, provavelmente os coríntios, por causa da cultura grega, romana, cultura pagã, eles faziam essa analogia, né, para justificar a sua imoralidade sexual. E Paulo quer mostrar então para nós que o pecado sexual, ele não é um servo, ele é um mestre poderoso. Por isso ele adverte os coríntios e os crentes na cidade de Tessalônica que não deve permitir que o pecado controle as suas vidas. Em vez disso, nós devemos saber controlar o nosso corpo. Nós devemos saber impor uma disciplina no nosso corpo para nós honrarmos a Deus. Paulo mesmo, ele dá um exemplo disso quando ele escreve lá em 1 Coríntios 9, 27, ele diz assim: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Em outras cartas, Paulo deixa bem claro que para a gente controlar os nossos corpos, nós devemos então confiar no poder e na ação do Espírito Santo de Deus. Ele diz em Gálatas 5,16: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Qual que é o segredo para a gente andar no Espírito e não satisfazer os desejos da carne? É nós sermos cheios do Espírito Santo. E para sermos cheios do Espírito Santo, controlados pelo Espírito Santo, e assim mortificarmos os desejos, as inclinações da nossa natureza pecaminosa, nós precisamos ser cheios da palavra de Deus. Colossenses 3,16 diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Então, se o cristão, ele lê, ele estuda e ele aplica a palavra de Deus, se a sua vida é saturada pelo Evangelho, quanto mais você estiver cheio da palavra, mais você estará então cheio do Espírito Santo. E o resultado disso, de maneira prática, é que você terá então o controle sobre o seu corpo, o controle sobre a sua própria natureza pecaminosa, e não o seu corpo controlar você. Paulo então exorta os tessalonicenses para isso: controlarem os seus corpos com o propósito de santificação e honra. Nós já vimos que a palavra santificação significa ser separado do pecado para Deus.
a fim de viver uma vida então de santidade e de pureza. Honrar aqui para Paulo é o resultado dessa separação do pecado. Então, de maneira prática, Paulo está dizendo que os cristãos iriam mostrar o respeito por seus corpos como templo do Espírito Santo, se os seus corpos fossem instrumentos do serviço a Cristo Jesus. Quando nós nos esforçamos, então, para controlar o nosso corpo, nos separando da imoralidade, para honrar os corpos que são templo do Espírito Santo e que, portanto, agora pertence a Deus, nós vamos usá-los para glorificar a Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja, e nós somos o seu corpo. Segunda razão que Paulo nos dá, então, para o cristão desenvolver uma moralidade sexual que glorifique a Deus, é que o cristão não deve agir como incrédulo. Veja o que ele diz aí logo em seguida, no verso de número 5. Ele diz assim: não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Este é o segundo princípio aqui de Paulo, que ele dá para os Tessalonicenses, então, a respeito de como eles vão manter a pureza sexual e se abster da prostituição. Ele diz que se nós fugirmos da imoralidade, nós não vamos nos comportar como as pessoas que estão à nossa volta que não conhecem a Deus. Que não conhecem a Deus. Então, este desejo descontrolado, por um outro lado, pessoas que entregam a si mesmos, né, aos desejos do coração. Pessoas que dizem assim: eu tenho que fazer aquilo que eu sinto, né? Eu tenho que ser governado pelas minhas emoções, eu tenho que liberar, né, os desejos do meu coração. Pessoas que vivem assim, controlada pelos desejos do seu coração, é uma evidência clara de que esta pessoa não conhece a Deus. Não conhece a Deus. De que esta pessoa não experimentou ainda a graça salvadora de Cristo Jesus. Paulo diz isso em Romanos capítulo 1, do verso 24 em diante, ele diz assim: por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Paulo, escrevendo para Timóteo, em 2 Timóteo 3, capítulo 3, do verso 1 em diante, ele diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da
verdade. Então, Paulo está mostrando para os Tessalonicenses que alguém que vive sem controlar os desejos e as inclinações do seu coração não conhece a Deus. A palavra que ele usa aqui para desejo é a palavra para paixão. Paixão. São os desejos incontroláveis, sentimentos, impulsos que dominam e escravizam a mente humana. Paulo usa essa mesma palavra lá em Romanos 1:26 que nós lemos, quando ele fala das paixões infames que levam as mulheres a mudarem o seu modo natural das suas relações íntimas por outro contrário à natureza, né? Uma clara referência aqui à homossexualidade. A homossexualidade é pelas paixões incontroláveis da natureza caída do coração humano. Ele também usa a palavra aqui, desejos lascívios, e essa palavra lascívia, a palavra luxúria. E luxúria refere-se então também a esse desejo fora de controle, geralmente associado àquilo que é imoral. E essas duas palavras usadas de forma conjunta caracterizam a imoralidade daqueles que não conhecem a Deus. Se aquele que não conhece a Deus é alguém então dominado por este desejo lascívio, aqueles que conhecem a Cristo Jesus têm uma outra atitude em relação a esses desejos lascívios do coração, né? E quais são, né? É de refrear esses desejos, é de mortificar esses desejos no coração pela graça e pela fé no Senhor Jesus. Paulo diz isso lá em Gálatas 5:24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Em Colossenses 3, capítulo 3, verso 5 e diante, Paulo diz assim: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e a avareza que é a idolatria. E por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. A orientação da palavra de Deus, então, é clara para aquele que foi salvo pelo Senhor Jesus. Nós temos agora, pela fé em Cristo, o poder do Santo Espírito para mortificar, para renunciar essas inclinações, esses desejos pecaminosos do nosso velho homem. Paulo diz em 1 Coríntios 6, 18 a 20: Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. A terceira razão, então, meus irmãos, e última, para nós podermos viver uma moralidade que agrada a Deus na prática, nesta área, né, da sexualidade, é que o crente não deve, então, tirar vantagem dos outros. Paulo diz isso no verso 6. Olha o que ele fala. E que nesta matéria, né, o assunto aqui de Paulo é a questão da sexualidade, que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Aqui está o
terceiro princípio de Paulo, que vem da sua orientação para os Tessalonicenses sobre moralidade sexual. Eles nunca deveriam sexualmente tirar proveito de outras pessoas. A palavra aqui, ofender, significa pecar contra. É a ideia de você pisar em cima da linha e ultrapassar os limites legais. Transgressão. Paulo avisa aqui que um crente não deve tomar, então, vantagem de maneira a fraudar o seu irmão sobre este assunto. Defraudar aqui significa, de maneira egoísta, você tomar alguma coisa para ganho pessoal e prazer à custa de outra pessoa, né? Então, a palavra ofender, que é a palavra transgredir, e defraudar, inclui essa noção de tirar proveito de alguém. E nesse contexto, refere-se à questão, então, do pecado sexual. Quando alguém comete a imoralidade, essa pessoa está, então, além de ofendendo, está defraudando o seu próximo. Está querendo tirar algum tipo de vantagem para satisfazer os seus desejos físicos e obter prazer sexual em detrimento do outro. O Senhor Jesus, meus irmãos, considerou isso algo muito sério. E ele dá uma palavra muito dura a respeito disso. Lá em Marcos capítulo 9, do verso 42 em diante, Jesus disse assim: E quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor que lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. Se a tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que, tendo os dois pés, seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos seus olhos, do que, tendo os dois, seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Então, segundo Jesus, quando nós cometemos algum tipo de pecado no nosso corpo, e aqui pensando sobre a imoralidade, sobre o pecado sexual, nós estamos criando um obstáculo, uma pedra no caminho ao testemunho do Evangelho. E podemos pensar quantos são os escândalos que tem havido. Não neste mundo, porque neste mundo, infelizmente, isto é visto como algo moralmente aceitável, mas estou falando no mundo evangélico, né? Nas nossas igrejas. Quantos escândalos tem havido nesta área? Quantos são aqueles que professam ter Jesus como seu Senhor e Salvador, que não têm vivido uma vida de santidade, não têm refreado as suas paixões, refreado os seus desejos pecaminosos, que têm transgredido, defraudado o seu irmão, seu próximo, ofendido, porque não estão buscando uma vida que procura refrear os desejos do velho homem, saber possuir o seu corpo em santificação e honra ao Senhor Jesus. Eu quero terminar então dizendo 4 coisas sobre isso, 4 aplicações para nós. Primeiro, nós compreendermos que o Senhor Jesus veio para redimir o nosso ser, tanto a nossa alma quanto o nosso corpo. Nós somos templo do Espírito Santo. Em segundo lugar, a nossa espiritualidade cristã. Qual é a dimensão da nossa espiritualidade? Ela não pode ser reduzida ao culto de domingo. Quando você usa o seu corpo
você está cultuando a Deus com ele. Então você é tão espiritual ao participar de um churrasco, ao assistir televisão, ao se relacionar de forma intimamente, quanto no culto de domingo à noite. A espiritualidade abrange a nossa vida como um todo e nós devemos glorificar a Deus com o nosso corpo. Em terceiro lugar, este é um assunto que a gente precisa conversar sobre ele. Nós precisamos falar sobre isso. Paulo diz lá em Romanos 15, verso 14, que nós devemos estar possuídos de bondade, de entendimento, de conhecimento, aptos para nos admoestarmos uns aos outros. Então, nós devemos aconselhar uns aos outros a respeito disso. Os pais devem conversar com seus filhos sobre este assunto da sexualidade. Porque se você que é pai, que é mãe, não conversar com seu filho sobre isso, infelizmente ele vai aprender através de uma cultura caída. Uma cultura que é contra o evangelho, uma cultura pagã. Então, este é um assunto muito importante que nós devemos conversar e mostrar para os adolescentes, para os jovens, que é importante eles se absterem da imoralidade, deles honrarem a Deus com o seu corpo, deles glorificarem a Deus com o seu corpo, e que a sexualidade, ela é tão importante quanto qualquer outro assunto, né? Que Deus nos criou com o corpo, que nós temos desejos, porém esses desejos muitas vezes são pecaminosos, e que pela graça do Senhor Jesus, pelo Espírito Santo e pela palavra, nós podemos então saber como controlar o nosso corpo, os desejos do velho homem, e usar o nosso corpo para a glória de Deus. Devemos conversar sobre isso com os jovens, com os adolescentes. E, por último, nós precisamos ter uma constante vigilância, então. Vivemos no meio de uma cultura caída, meus irmãos. Uma cultura que olha para a sexualidade sem qualquer princípio moral. A sexualidade é vista apenas como uma gratificação pessoal. Não é assim que nós devemos olhar para isso, para esse dom que Deus nos deu. Mas nós devemos usar a sexualidade para a glória de Deus também. Precisamos ter vigilância, cuidar do nosso corpo, controlar o nosso corpo e cuidar do nosso casamento, né? Do nosso casamento. Nosso casamento ser para a glória do Senhor Jesus. Que Deus assim nos abençoe.